Shalom! Hoje eu tô aqui para explicar para vocês o que é a festa de Purim, como ela surgiu, por que ela é comemorada e por que ela é uma festa que nós podemos escolher comemorar ou não. Dentro das festas que nós comemoramos, existem 7 que são mandatórias. Essas 7 festas, lembrando, 7 tempos determinados, Moedim, foram deixados para nós lá na Torá, onde Deus diz para nós que nós devemos sempre, todos os anos, comemorar, porque são tempos determinados para relembrar, para aprendermos, porque nós somos como crianças, então a gente precisa de repetições. E que forma melhor de todos os anos a gente está repetindo a mesma celebração. A gente sempre tem um entendimento mais aguçado do que significa, a gente sempre tem novas revelações, isso que é o maravilhoso em Deus. Mas isso comemorando esses 7 tempos determinados todo o ano, da mesma forma. Deus deixou certinho como que nós devemos comemorar esses tempos determinados. Dentro disso, existem 3 principais dos 7, que são Pessah, Páscoa, Shavuot, que nós chamamos de Pentecostes, e Sukkot, Tabernáculos. Dentro de Pessah, nós temos outras 2 festas, e dentro de Sukkot, nós temos outras 2 festas, somando 7. Então, essas são as festas que nós somos convocados, são estatutos perpétuos, nós devemos comemorar todos os anos da forma como Deus deixou para nós lá na Torá, sem mudar, sem tirar e sem acrescentar. Por que Purim não está dentro dessas 7 festas? Porque Purim foi uma festa criada pelo homem, num período em que o nosso povo, o povo hebreu, escapou da morte novamente. Purim foi criado após o acontecimento da história de Esther. Eu vou dar para vocês um breve resumo sobre o que aconteceu nessa história, porque nós ouvimos muito falar sobre a história de Esther, mas a gente às vezes esquece todos os detalhes importantes da história, principalmente porque Purim é uma celebração em que se é lembrado toda a história de Esther. Purim é comemorado no dia 14 de Adar. Adar é o último mês do calendário bíblico. Então o que acontece? Nós vamos mudar de mês e aí nós teremos Pessah. Então, ok, vamos ao nosso pequeno resumo. No 4º século, antes da Era Comum, a Pérsia abrangia mais de 127 países. Então, era muita gente. Era muito poder. E dentro desses 127 países, dentro das províncias que a Pérsia possuía, existiam muitos hebreus. E essa história conta justamente sobre hebreus que não se esqueceram das suas origens, que permaneceram fiéis ao Deus verdadeiro, apesar das circunstâncias. O rei da Pérsia, naquele período, Assuero, mandou executar a rainha Vashti. E o que aconteceu? Ele mandou reunir todas as jovens de todas as províncias, de todos os países que ele abrangia, né, que o reino persa abrangia, para ele poder escolher a sua próxima esposa. E dentre elas estava Hadassah, uma jovem hebreia. Ela foi criada pelo seu tio, Mordecai, e quando ela foi escolhida pelo rei, Mordecai deixou algo muito claro para ela. Ele disse que, de forma alguma, ela poderia revelar sua verdadeira identidade. Ela não podia dizer que ela era hebreia. Então ela adotou um nome persa, o nome Esther. E aí aconteceu que ela foi escolhida como rainha e tudo mais. E chegou um período em que um homem, Haman, Agagita, ele foi escolhido como ministro do rei. E aí, todos se curvaram diante dele. Porém, Mordecai não se curvou. Mordecai disse, não me curvo a ninguém que não seja o meu Deus. E aí, o que aconteceu? Haman, ele foi até o rei e ele disse que ele queria fazer algo com o povo hebreu, porque o povo hebreu possuía leis próprias e eles não respeitariam as leis do rei da Pérsia. Então, era uma preocupação que Haman tinha. Ele precisava fazer alguma coisa em relação a isso. E aí, saiu um decreto dizendo que todos os hebreus seriam mortos. Quando Mordecai ficou sabendo disso, ele tirou suas vestes, ele se vestiu de pano de saco, ele saiu clamando pelas ruas, porque ele realmente ficou muito... Ele ficou em luto por ele, pelo seu povo. Eles iam morrer.
E daí, Esther ficou sabendo dessa locomoção, ficou sabendo, e daí ela pediu para um dos seus servos para perguntar o que estava acontecendo com Mordecai. E Mordecai falou para ela que tinha saído esse decreto e que ela precisava fazer alguma coisa pelo povo dela. Ela era a única pessoa que tinha poder para poder fazer isso. E daí ela falou que todo mundo sabe que qualquer um que entrasse na presença do rei sem ser convidado morria. E que não tinha como. Se o rei não abaixasse o cetro, a pessoa literalmente morria. E daí Mordecai disse para ela que se ela não fizesse nada, se ela se calasse, ela ia estar condenando, ela ia estar amaldiçoando o nome do pai dela, a geração dela, porque ela não podia se calar. Ela não podia simplesmente deixar aquilo acontecer. Ela fazia parte daquele povo, ela tinha que fazer alguma coisa. A posição dela dava a ela uma espécie de poder que ela poderia chegar no rei, mesmo que fosse muito arriscado. E realmente era muito arriscado. Ela poderia ter morrido. Mesmo ela estando na casa do rei, ela não ia escapar desse decreto, porque ela também era hebreia. Então, de uma forma ou de outra, ela precisava fazer alguma coisa, senão todo o seu povo ia morrer. E o que aconteceu foi que ela pediu para Mordecai que ele conversasse com o resto do povo para que eles orassem e jejuassem por ela por 3 dias. E durante esses 3 dias eles oraram e jejuaram. E aconteceu que após os 3 dias, ela botou as suas vestes reais e ela foi ter com o rei. Ela entrou na presença do rei, sem ser convidada. E ela achou graça aos olhos do rei. O rei estendeu o cetro, ela tocou a ponta do cetro e ele permitiu que ela ficasse na presença dele, que ela permanecesse viva. E não foi tão fácil assim, porque além dela ter corrido o risco de vida naquele momento, não foi ali que ela falou que ela era hebreia, não foi ali que ela pediu pela vida do povo dela. Ela simplesmente entrou e pediu um jantar com o rei. Quando eles foram jantar, ela disse: se eu achei graça aos teus olhos, se tu salvasse a minha vida, então, por favor, salva a vida do meu povo também. E naquele momento, Haman percebe que Esther, na verdade, era hebreia. E é naquele momento que ele perde tudo. O rei solta um novo decreto, dizendo que eles podem se defender contra os inimigos que vierem tentar matar eles. Então, eles são liberados mesmo para matar qualquer um que vier contra eles. Esse foi o novo decreto. E eles estão livres da morte. No dia, eles lutam e no dia 14 de Adar, eles celebram a vitória. Nesse dia, eles iam morrer. E, na verdade, eles sobreviveram. Eles conseguiram, através do jejum e da oração que eles fizeram, através da rainha, que separou aqueles 3 dias, teve essa direção, através de Mordecai, que passou a informação do jejum, da oração, que trouxe o povo a jejuar e orar. Então, através disso tudo, eles conseguiram ter a graça aos olhos do rei. E a gente sabe que não só a graça aos olhos do rei natural, né? Mas do Senhor, de Deus mesmo. Então, Deus permitiu, Deus foi lá e salvou o seu povo mais uma vez através dos seus vasos. Então, dia 14 de Adar foi determinado o período de Purim, a celebração pela vida. Esse é o resumo da história de Esther. Então, Purim é uma celebração que nos traz à memória esses dias em que eles tinham determinado que eles iam morrer. Eles conseguiram, através de jejum e de oração, sobreviver a isso. E eles lutaram contra os seus inimigos, né? E venceram. E Haman foi morto. Quem começou tudo isso morreu. Morreu pela mesma forca que ele tinha armado para matar Mordecai. Então, basicamente, Purim é isso. É a celebração do povo ter sobrevivido a esse período. Então, o que é feito hoje? Antes do dia 14, 3 dias antes, é normal, é comumente feito um jejum e oração para representar esse período de aflição que o povo passou, porque depois desses 3 dias, nós precisamos achar graça aos olhos do rei. Nós precisamos entrar na presença do rei sem sermos mortos. Então, esses dias de jejum e oração são para isso, para nós entrarmos na presença de Deus, do nosso rei, sem sermos mortos. E no dia 14, há essa celebração, existem algumas comidas que são feitas, existe uma festa mesmo, há uma celebração em que as pessoas se reúnem para realmente lembrar desse período em que sobrevivemos. Mais uma vez, o inimigo se levantou, mas Deus derrubou ele. Então a gente pode escolher comemorar ela ou não. É isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem nos comentários ou entre em contato com a gente, com a Migrace, e logo nós estaremos entrando num novo ciclo. Logo nós estaremos finalizando o mês de Adar para entrar no próximo mês, que é o mês de Pessach, para nós
estarmos em comunhão com o nosso Senhor e lembrarmos de tudo aquilo que Yeshua fez por nós, a nossa salvação, e nós termos essa esperança da nossa salvação. Muito obrigada por assistirem até aqui. Espero que vocês tenham um dia ou uma noite abençoada. Shalom.